Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é Venda Remota e Consultiva, estratégias de marketing para uma abordagem eficiente. Convidamos para tratar desse assunto a Sueli Schmidt. A Sueli é graduada em Direito, pós-graduada em Gestão de Pessoas, fez pós-graduação em Educação à Distância pelo SENAC, mentora certificada pela Fundação Getúlio Vargas e pela Escola de Mentores, e tem uma gama de certificações. Eu estou olhando aqui a bio da Sueli, o que demonstra uma pessoa preocupada em atualização, em ampliar o seu conhecimento, em melhorar a sua performance profissional. Até por isso, o nosso radar do canal de podcast acabou chegando até a Sueli. A Sueli, dias atrás, perguntou como é que você, Luiz, chegou até o meu nome? E eu falei que talentos o marqueteiro captura. Então, sempre quando percebe uma pessoa diferenciada, um talento, nós vamos atrás, convidamos para trazer aqui no canal de podcast. Além disso, ela é professora convidada da PUC do Rio Grande do Sul, no curso de administração, professora convidada da FEVALE, também do Rio Grande do Sul, e no curso de comércio exterior. Então, até por isso, né, o convite, porque ela tem essa vivência em administração, em comércio exterior, e o foco também dela é a parte de vendas consultiva e venda remota, que é o interesse desse nosso tema de hoje. Sueli, essa é uma pequena apresentação, tentei resumir. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, complemente. Luiz Cláudio, boa noite. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz, honrada de estar aqui. Um agradecimento também especial para a nossa audiência, a quem estiver nos assistindo. Um privilégio estar aqui com vocês, uma oportunidade que eu agradeço demais. E sim, o currículo, a graduação, a busca de conhecimento é contínua. Eu vou sair do planeta na condição de aluna, com toda certeza. E dizem por aí que o pouco que eu sei entregar. Eu acredito que esse é um ponto de destaque aqui, relevante para a gente comentar. Sueli, já iniciando, né, com esse tema, que é tão importante, né, mesmo porque desde que começou a pandemia, e ela não terminou completamente, muitas empresas que não tinham esse domínio, né, de fazer um trabalho de vendas remota, de uma venda consultiva, sofreram bastante e ainda sofrem, porque não sabem lidar com essa nova linguagem, com essa nova forma de se relacionar. É claro que tem algumas empresas que já estavam caminhando para isso, já estavam fazendo uma migração e têm um pouco mais de experiência, mas isso não quer dizer que não continuam sofrendo, porque não sabem lidar com todas essas ferramentas tecnológicas, porque vão surgindo, né? Se nós achamos que há um tempo atrás redes sociais eram um desafio para trabalhar com vendas remotas, de repente surge a inteligência artificial que coloca mais pimenta em todo esse processo. Então, é um processo dinâmico, é uma atividade dinâmica de reengenharia, quase, apesar que muita gente não gosta de usar esse termo, mas é quase uma reengenharia, repensar a forma de vender. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são os desafios, quais são as características, quais são as habilidades e competências necessárias para trabalhar com vendas remota, e eu sei que também tem esse trabalho de venda consultiva, que nem sempre elas se unem, né? Não necessariamente venda remota é só consultiva, mas ela é um instrumento importante dentro da venda remota. Luiz Cláudio, essa contextualização que você fez foi muito importante, porque a minha história com venda remota, ela começou em 94. Eu tenho 62 anos e estou na venda desde 94, eu já passei, né, das bodas de prata com a profissão. Sou vendedora profissional. Então, desde o momento que eu comecei em vendas em 94 até os dias de hoje, eu não fiz nada diferente além de duas coisas. Ou eu estou vendendo alguma coisa,
ou eu estou ensinando, né, transmitindo conhecimento a respeito de vendas, formando pessoas para a profissão, aperfeiçoando profissionais, montando equipes, às vezes desmontando alguma equipe para nascer uma nova, para poder performar. O que, que eu percebo assim como profissional? E essa é uma linha contínua, tá? Eu não exerci nenhuma outra atividade além dessa durante todo esse tempo. Antes disso, eu fui secretária e depois eu sabia duas coisas. Eu não queria mais ser secretária e não queria exercer o direito, embora a graduação tenha me ajudado muito para ser uma boa profissional da área comercial. A base, né, a fundamentação me ajudou bastante. Mas o que, que eu percebo? Venda remota, venda à distância por telefone, então eu passei por todas essas fases, você pode imaginar, em 94 a gente não tinha internet, né? A gente tinha fax, correio e catálogo, né? Pelo correio, demorava 15 dias para chegar, o fax chegava porrada, então a gente optava pelo correio, a gente tinha 0800, mas a gente tinha só sistema, a gente tinha computador, disquete de 5,4, depois de 3,5, para manejar os sistemas. Então, eu sou desse tempo. De lá para cá, eu posso comentar assim, com toda tranquilidade. A gente só melhorou a condição da profissão. A gente ganhou muito recurso de tecnologia. E alguns profissionais perseveraram, aprenderam, desaprenderam o que sabiam, como eu, e aprenderam, né, todo esse embarque de novidades. Outros declinaram da aprendizagem e foram buscar outra coisa. Então, é muita questão da escolha. Você quer permanecer na profissão? Quero. Você gosta do que você faz? Gosto. Então, você vai ter que desaprender e aprender muitas coisas à medida que a evolução acontece. Então, eu quero muito fazer essa sinalização para quem já pensa nisso, ou para quem entende que sua empresa precisa incorporar uma venda à distância. A realidade é uma aprendizagem contínua. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o WhatsApp. Eu não tenho ideia do que vai estar em alta daqui a 2 anos. Pode ser que o WhatsApp permaneça, pode ser que surja uma nova tecnologia e, de novo, a gente vai ter que aprender. Né? Seguir, enquanto a gente quer estar nesse jogo, isso é muito importante. Voltando lá, então, para essa linha do tempo, eu quero dizer que a venda à distância ela sempre existiu, né? Quando a gente vai lá na Wikipédia, né, buscar televendas, né, telemarketing, a gente vê que no Brasil, como nos Estados Unidos, né, os países de referência que adotaram o modelo primeiro, década de 60, 70 já existia. Eu trabalhei com lista telefônica. Eu prospectava clientes em páginas amarelas, né? Vendia para o Brasil inteiro. Comecei vendendo máquinas de suco de laranja de porte comercial. Então, a gente prospectava na lista telefônica achando mercadinho, padaria, enfim, mercadinho de bairro, né? Onde coubesse uma máquina de suco de laranja para aumentar o faturamento daquele estabelecimento, a gente ia atrás. E a gente vendia muito. Muito mesmo, a gente só tinha 0800, como eu falei, catálogo. E de lá para cá, os recursos melhoraram, né? Hoje eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho WhatsApp, eu tenho uma tecnologia que eu comercializo, né? Eu tenho que me manter em venda ativa para me manter atualizada, que eu faço chamada, né, de vídeo com o cliente, compartilho tela para apresentar e defender essa tecnologia, que inclusive é voltada para a educação corporativa. Então, olha só que riqueza isso, né? O meu tempo de início, eu só tinha a voz. Então, eu costumava brincar e dizer, nossa, o cliente não acreditou na máquina, né? Ele acreditou em mim. E é verdade. Está aí uma coisa que não mudou. Toda vez que uma venda à distância acontece, ela acontece por conta da competência de quem conduziu aquele diálogo, aquela conversa. Na venda B2B, são várias conversas que a gente tem até ter um fechamento, né, dependendo do ticket médio que está na mesa aqui. São várias conversas, várias rodadas, envio de material para lá, envio para cá, ajuste de proposta, manda de novo, até conseguir fechar negócio. Então, é uma carreira, uma profissão que exige, né, mais do que tudo, essa questão de gostar, né, de se identificar com a rotina, com a atividade, com os desafios, mas também de se comunicar. E a empresa, como você colocou, tem empresa que já fazia isso antes da pandemia. Maravilha, eu já sou desse tempo, né? E tem empresa que adotou na pandemia, porque senão trancava toda a operação, não existia mais a venda presencial, né? O corpo a corpo, a venda de campo tinha temporariamente entrado em suspensão. Então, teve que aprender, não foi pelo amor, foi pela dor. Eu, em 98, me transformei em empresária.
Eu sou carioca, eu vim para o Rio Grande do Sul em 97, e quando eu cheguei em Caxias do Sul, que é uma cidade fortíssima, né, um PIB altíssimo, enfim, sim. capacidade produtiva soberba na metalmecânica, principalmente, né, na alvenaria, plásticos também, a indústria vinícola, tudo muito forte. Só que em 97 não existia venda ativa lá, não existia venda à distância. E era o que eu sabia fazer de melhor. Então, vocês podem imaginar o drama, né? Eu precisando trabalhar com 2 filhos pequenos, né? Um contexto familiar super difícil, desempregada, e a minha profissão não existia naquela região. E modéstia à parte, eu era muito boa no que eu fazia. Eu só não tinha ainda consciência de que eu sabia ensinar. Então, essa experiência de troca de cidade foi que me levou para outro patamar. Foi lá que eu descobri que, primeiro, por não existir, ok, abriu uma oportunidade para mim. Eu vi só o copo, né, para ser Uhum. preenchido. Eu não vi aquela coisa, ai meu Deus. Eu disse, bom, já que eles não sabem vender ativo, eu vou ensinar. Montei um fax e mandei, prospectei as empresas que eu achava que na região tinham potencial para abraçar a ideia, né? E me apresentei como profissional, dei meu histórico, meu currículo, as minhas credenciais, que eram maravilhosas, né? A empresa da qual eu saí fez questão de me dar recomendação e tudo naquele tempo, né? A gente tinha carta de recomendação, então eu me orgulhava muito da história e eu vendi a ideia para as empresas e me orgulho disso porque eu nunca mais parei. Então, aquele fax eu guardo até hoje, né? Essa história eu gosto de contar porque ela honra o passado, embora não esteja mais lá. Eu gosto de fazer referência porque, às vezes, você está diante de um problema profissional, de uma incerteza e tudo, e daqui a pouco aquilo não é uma grande oportunidade para você ou empreender, ou então, às vezes, trocar de profissão. Sem Então, eu dúvida. ensinei muitas empresas a implantar a venda ativa. Eu me orgulho de uma outra história de implantação ainda em Caxias do Sul, foi de um segmento que era dominado pelo masculino, né, que é na área de ferramentas. Eu implantei o primeiro televendas ativo de uma empresa em Caxias do Sul, ela já foi vendida, enfim, já não existe mais sob aquela marca, mas eu fiz 2 coisas importantes. Eu peguei a carteira de nativos para reativar clientes, porque a empresa já tinha 16 anos, ela tinha uma base de nativos significativa, que precisava voltar para casa, né? Até dei esse nome para a Operação Volta para Casa. E coloquei as meninas não só no televendas, né, para aprender a vender ferramenta também. Foram para o balcão também, foi um sucesso. Então, coisas que não aconteciam passaram a acontecer. Isso é muito importante nessa quebra de paradigmas, essa questão de só vende se for lá. Não, tem que mostrar o produto, tem que entregar um produto na mão do cliente. E eu que nasci, né, fui forjada no televendas ativo na década de 90, eu posso dizer o Sim. contrário. Ninguém me contou, né? Eu fiz. Então, é evidente que eu também vendo presencialmente, faço questão de colocar as amostras, né, como se diz, né, na linguagem de vendas, debaixo do braço, ir lá no cliente, apresentar, defender. Fiz isso outro dia com uma marca, uma linha de auto-irrigáveis que eu apresento para o mercado. E é uma experiência muito bacana também, né? Você pisar no prédio da empresa, você encontrar um comprador, aquele aperto de mão, o olho no olho, ver o ambiente, sentir um pouco da cultura da empresa, é uma outra experiência, né? Mas é berço, né? A gente honra aí a história e as origens, né? Então, eu sou muito mais adepta da venda à distância, confessa, né? Eu sou confessa, reconfessa. Eu sou muito mais adepta da venda à distância, da venda remota, do que da venda presencial, embora a faça também. Eu acho que eu consegui dar uma contextualizada aqui, né, Sem Luiz Cláudio? Me dúvida. ajuda aí. Não, sem dúvida. Inclusive, Sueli, a sua fala, ela traz um elemento importante, que é o fato de que muitas pessoas e empresas sempre enxergaram a venda como um quebra-galho, do tipo, perdi o emprego na minha área de engenharia, perdi meu emprego na área médica, perdi o meu emprego na área do direito, e enquanto eu não encontro coisa melhor, eu vou ser vendedor, eu vou ser representante, eu vou trabalhar num telemarketing ativo, eu vou trabalhar num telemarketing receptivo, enfim. E a sua fala ela é muito importante porque demonstra a necessidade da profissionalização disso, né? E não só assim, é triste ver as pessoas usando a área de vendas como um quebra-galho, como um momento ruim da vida, eu vou ser vendedor lá, né? Para ganhar um dinheirinho para fazer coisa melhor.
E também pelo outro lado, das empresas não valorizarem esse profissional, que é, na verdade, o front office, que é a porta de entrada dos clientes na organização. Tudo passa pelo vendedor. A imagem da empresa, a imagem do produto, a imagem das atividades que a empresa desenvolve. Enfim, tudo passa pela mão e pelos olhos e pela forma de conduzir de um vendedor. Então, a sua fala é importante porque ela demonstra a necessidade de transformar, se as empresas e as pessoas não perceberam isso, a atividade de vendas como uma atividade extremamente profissional e estratégica. Perfeito. Vou adicionar aqui um tempero a mais, que é o seguinte, ainda fazendo o meu paralelo, né, com a minha linha do tempo, eu posso afirmar que uma operação de venda remota, em termos de custo, ela é muito mais interessante que uma operação externa. Então, se a empresa tem essa dúvida, é melhor ela desempatar e sair da dúvida, porque o resultado ele aparece, né? Se for o processo da venda remota for bem conduzido, ele é igual ou superior muitas vezes à experiência de campo. Então, vale muito a pena fazer esse ensaio, pedir referências, quem já implantou, quem é que tinha o modelo, se funciona com modelo híbrido ou não. No caso da venda híbrida, né, onde você tem uma região, um território para cobrir com profissionais externos e uma equipe de venda interna que faz essa venda remota, tem que haver uma colaboração, né, uma coexistência pacífica e produtiva, né, digna de trabalho, não é para competir, é para somar forças. E mais, aí aproveitando a sua fala, eu não sei até que ponto está claro para as pessoas transitando em vendas temporariamente ou por escolha, que é o meu caso, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira, o quão importantes elas são do ponto de vista empresarial. A organização para subsistir, aliás, qualquer CNPJ nasce para ganhar dinheiro. Propósito, missão, valores, eu costumo dizer que isso é tudo muito lindo, a minha empresa também tem. Mas qualquer CNPJ abre no mundo privado para gerar receita, para gerar faturamento. Todo o resto acontece depois disso, inclusive o propósito, né? Porque não adianta você ter um propósito lindo e não ter dinheiro no caixa para honrar o propósito. Então, a tarefa de vendas realmente ela é muito nobre, né? Somos nós, é essa força humana que bota dinheiro no caixa. E só com dinheiro no caixa você paga salários, impostos, né? Remunera as pessoas, investe na empresa, investe em estratégias de marketing, publicidade, enfim. É isso que torna. Nós estamos dentro do sistema capitalista, a gente não pode esquecer disso nunca, até para que as coisas façam muito sentido. Então, eu digo duas coisas para os meus alunos. Se você está em vendas temporariamente para chegar num outro lugar que você quer para a sua vida, para o seu futuro, beleza. Agora, quando você estiver temporariamente aqui, seja o melhor que você puder. Não seja mais ou menos. Porque você vai responder por uma fração do faturamento de uma empresa. Isso é muita coisa. E eu até não estou tão certa assim do quanto ele está consciente disso, ou se no processo de onboarding dele, isso foi dito. Sueli, parabéns, a vaga é sua. Você venceu 58 candidatos no processo de seleção. Nós escolhemos você. E você, a partir de agora, aceitando a nossa proposta de trabalho, você vai responder por 10% do faturamento da empresa, Sueli. Isso é muito importante. Muito importante. Eu até hoje não escutei ninguém falando isso para ninguém. Ninguém. Nem eu escutei isso de ninguém. Mas eu sempre assumi. Sabe? Aquilo ali, aquele espaço ali, quando eu assumia, e como eu assumo hoje temporariamente, eu tenho que assumir, eu tenho isso muito claro. Se não me dizem, eu pergunto. Só um pouquinho, dessa meta aqui da empresa, quanto que eu vou representar? Como assim? Sim, eu quero saber quanto que eu vou representar na meta. Mas por que você quer saber? Porque isso me motiva. Porque isso me dá razão para estar aqui todos os dias, chegar até antes do horário, se for necessário, entende? Porque eu quero alcançar essa meta. Eu não estou aqui de passagem para fazer mais ou menos. Eu estou aqui para fazer o melhor. Então, o que eu quero muito, Luiz Cláudio, é que as pessoas, independente se é venda remota, se é venda presencial, qualquer atividade de venda, consultiva ou não, eu jogo na consultiva, daqui a pouco a gente já fala sobre isso,
Mas eu gostaria muito que esses profissionais parassem para pensar assim. E na ausência dessa informação do que eles representam no resultado da empresa, perguntem. Isso não é, sabe, um segredo de sete chaves. Pelo contrário, se você souber a importância que você tem, você se posiciona muito melhor no jogo. Acho que faz sentido isso, né? Sem dúvidas, faz muito sentido, né? E é importante dizer, né, Sueli, eu vou fazer algumas provocações aqui, não para você, mas Por em favor. relação ao tema. É muito importante, porque muitas vezes quando você percebe uma empresa pensando, eu vou começar a trabalhar com venda remota ou venda consultiva, e o primeiro passo é buscar uma tecnologia que possibilite isso. E esquecem que a tecnologia, na verdade, ela deve ser algo que vem depois. Primeiro eu tenho que entender, como você disse, né, o que eu quero com a venda consultiva, qual é o tipo de cliente, qual é o mercado, né? Ou seja, primeiro tem que ter estratégia, depois tem que olhar se os processos organizacionais eles estão alinhados a esses propósitos, a esses objetivos. E depois você tem que saber se você tem pessoas competentes, capacitadas para fazer isso. E um terceiro estágio, você vai buscar tecnologia para que você possa operacionalizar tudo isso, né? E a provocação que eu queria fazer, além desta, né, que já tem algumas pequenas provocações aqui em relação ao tema, é que pegando também a sua ideia de linha do tempo, havia uma época que as pessoas diziam vendas não é marketing. E havia uma separação muito grande disso, né? Falar, não, marketing não é vendas, vendas não é marketing. E a gente vê que hoje em dia, muito das atividades de vendas e de marketing, elas estão comungadas, elas estão em conjunto. Você não consegue nem muito separar. Aliás, você não consegue separar vendas, marketing, logística, porque você tem que estar pensando dentro de uma visão holística e integrada, né? Então, a provocação que eu faço é justamente essa, né? Relacionada essa questão de vendas e de marketing, que sempre houve esse processo, né, de tentativa de separar essas atividades como se fossem atividades isoladas. Olha, é verdade mesmo, Luiz Cláudio. Eu te digo que eu, durante uma certa fase da minha biografia profissional, eu brigava um pouco com isso, sabe? Eu queria muito estabelecer os limites, onde que começa uma e termina a outra, né? Mas a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência, musculatura, e a gente vai desapegando de alguns dramas. Esse foi um que eu desapeguei. Hoje eu não me preocupo mais em saber onde é que o marketing começa ou termina, onde é que eu começo ou termino. Eu quero saber como é que a gente vai ganhar esse jogo juntos. Então, isso é um jeito de pensar que me leva para um outro patamar, né? E entender como o marketing funciona, respeitar as regras e vice-versa, é muito importante, porque o marketing também evoluiu, né? O marketing não é mais o marketing que eu conheci de 20, 25 anos atrás, pelo amor de Deus. Olha o que é hoje a potência de uma rede social, mas olha só o que é também o volume de leads qualificados, né, que o marketing é capaz de gerar, e se bater na outra ponta e não tiver uma operação comercial muito eficaz, com uma desenvoltura para converter esses leads em vendas, não rola. A conta não vai fechar. Então, como você colocou, está tudo muito integrado. Então, ter um conhecimento dos princípios atualizados de marketing, entender a estratégia da jornada digital, o que são leads qualificados, por que entrou mais uma etapa no funil de vendas. Antigamente a gente ia direto para a qualificação, hoje em dia tem uma etapa prévia que é a validação, ela não existia. Então, por que hoje uma operação de venda remota, o melhor dos mundos é quando você tem pessoas segmentadas, ou seja, cada uma é especialista numa determinada atividade do processo de vendas. Está acabando o tempo de vendedor interno fazer tudo, né? Prospectar, reativar cliente, qualificar cliente, vender, encarteirar, voltar. Isso está acabando, né? Então, ainda se faz muito, porque o Brasil tem 70% do PIB, se não me falha a memória, está em cima de micro e pequena empresa, né? O volume. Então, as operações ainda são muito primárias, tem muito para melhorar. E eu penso que
saber sobre como o marketing pode, né, hoje, principalmente o marketing digital, pode gerar novas oportunidades para a empresa e até despertar naquele cliente que foi embora, né, vontade de voltar, eu tenho que minimamente conhecer, estudar. Então, resumo da ópera, né? Marketing e vendas hoje estão integrados, diferente do passado, que a gente brigava querendo saber os limites, isso não é mais interessante perder tempo em cima dessa discussão. Entender como que começam as campanhas e de que forma elas podem ser construídas, levando em consideração não só a captação externa, né, que é o cliente em si, Sim. mas tá, e o cliente interno? Eu, como vendedora, o marketing está olhando para mim? O marketing está sabendo como é que eu trabalho, quais são os recursos que eu tenho, quantos nós somos, né, para suportar esse volume, né, dentro do funil que vai gerar e a gente vai ter que converter. Eu não estou muito certa sobre isso. Eu acompanho a construção de campanhas de marketing, eu fico curiosa e difícil eu me conter, né, para não comentar, mas hoje eu consigo ficar em silêncio durante um tempo de uma apresentação de uma campanha, chegar, ouvi-la até o final e no final perguntar, tá, ok, você sabe quantos vendedores tem para suportar isso? Ah, não. Você sabe quantas horas a gente tem por dia dedicadas para atender essa conversão? Ah, não, não falamos. Então, quer dizer, dá o alvo, dá a munição, né? Uhum. Mas não sabe quantos soldados, entende? É mais Sim. ou menos isso, para ser um pouco grosseira, né? Não, Mas é mas assim, mais ou foi menos claro. isso. Né? Foi muito claro. E eu queria que você falasse um pouco, ou Sueli, nós estamos caminhando, tão rápido o nosso bate-papo, né? Nós estamos caminhando já por o final. Eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Tá. Na verdade, nós temos dois públicos aqui, que é um público de estudantes, de jovens, né? Que estão fazendo graduação nas diversas áreas e muitos deles, né? Às vezes é a porta de entrada para Para o a mercado. carreira, o Uhum. mercado, a área de vendas, né? Porque é uma área que está sempre captando pessoas e tudo É a mais. E eu única que tenho nunca tem crise, sempre tem vaga nunca aberta. sempre tem vaga aberta. E um outro público é um público de empresários que estão aí, às vezes, patinando, né, no mercado, não sabendo muito bem o que fazer. Então, a pergunta, né, para esses dois públicos, por isso que são duas perguntas. Primeiro, qual a formação, que o tipo de preparo, né, na carreira esses estudantes devem ter, né? Buscar essa habilidade, competência para trabalhar na área de vendas, especificamente na área de vendas remota e consultiva, Uhum. que é o foco do nosso bate-papo. E para Uhum. aqueles empresários, microempresários, pequenos empresários que movimentam aí a economia e é bem significativo, o que é necessário para que eles possam estruturar uma área de vendas voltadas a essa especificidade, né, de ser remota e consultiva. Perfeito. Então vamos lá, para os estudantes. O que eu recomendo? Aprendam a vender de qualquer forma. Primeiro, tá? Porque um dia, uma hora dessas, a qualquer momento você vai precisar até se vender. Né? Se você vai se formar, você pode ter certeza que você é um produto, você só não tem um código de barras, tá? Mas você vai para o mercado e você vai precisar concorrer, você vai precisar se apresentar, se justificar, se comprovar a melhor pessoa para uma determinada vaga, você vai precisar negociar um final de semana, você vai precisar negociar um jantar, uma pizza. Talvez com o filho você precise negociar alguma coisa também, principalmente quando eles são adolescentes. Então, assim, aprenda a vender. Tem vários cursos, eu mesma posso indicar, depois ficam meus contatos aqui, eu posso fazer as recomendações, mas assim, é para a vida. Se você transitoriamente vai abraçar, está disposto ou disposta a abraçar a função de venda remota ou presencial, enfim, uma atividade como vendas mesmo, você pode desenvolver competências, mas você pode aproveitar dons que você já tem. Vou citar alguns. Primeiro, perseverança. Tá? O que é perseverança? É não desistir, tá? É transformar o não em talvez e o talvez em sim. Então, faz uma reflexão, quantas vezes você teve essa vontade de dar ré, voltar, tentar de outro jeito, não deu pela porta, pulou a janela, sabe? Essa estratégia de não desistir de qualquer coisa na sua vida, isso é perseverança. Isso uma habilidade importantíssima para vendas. A segunda,
Empatia. É você temporariamente se colocar no lugar de quem vai receber o seu contato, seja uma mensagem no WhatsApp, seja um e-mail, seja uma ligação, um áudio que você vai gravar e mandar pela primeira vez, se apresentando, dizendo por que você está fazendo esse contato, não importa. Se coloca no lugar de quem vai receber. Eu costumo dizer sempre, quando alguém atende uma ligação ou simplesmente olha, lê a mensagem que eu mandei no WhatsApp, não importa se é a primeira, a segunda, a terceira vez que a gente está falando, eu vou interromper no mínimo um pensamento. Então, que vale a pena. Seja uma pessoa interessante, leve informações, seja mais interessado e menos interesseiro, porque o interesseiro ele quer bater meta, o interessado quer ganhar o cliente. E o mais inteligente quer ganhar o cliente, porque se eu ganho o cliente, eu ganho a venda. Então, é algo para você guardar aí nos seus favoritos. E a terceira é paciência. Paciência que a gente vai melhorando a cada versão. Eu hoje sou uma Sueli muito mais paciente do que a Sueli de 3.1, que quando começou a vender tarde, né? Hoje eu tenho mais paciência. Hoje eu estou com o dobro da idade, agora que me ocorreu, eu estou com o dobro da idade que eu tinha quando eu comecei. Bem certinho. Então, do alto da minha autoridade, né, eu posso falar, paciência é uma habilidade fantástica, porque as coisas acontecem no seu tempo, e o tempo de cada cliente é diferente. Você pode vender a mesma coisa para 200 clientes, cada um vai comprar de um jeito, entende? Com tempo, com uma comunicação. Não existem duas vendas iguais, como não existem duas pessoas iguais. Então, são esses 3 destaques que eu quero comentar. Eu não nasci assim, é o quarto, tá? É o bônus. Eu não nasci desse jeito, eu decidi ser. Então, quando eu abracei a profissão, eu decidi 2 coisas. Eu vou mudar, né? Porque eu já falei, eu não queria nem advogar e nem ser secretária. Tinha convicção disso. E aí a terceira decisão foi, eu vou aqui, eu venho aqui, eu vou ser essa profissão, mas eu vou ser a melhor que eu puder. Então, isso eu já trago desde o primeiro emprego. Eu não aprendi a ser assim lá no 3.1, eu aprendi na 1.7, que foi quando eu comecei a trabalhar. Na 1.7, eu decidi ser a melhor datilógrafa, e eu era 450 toques por minuto, numa IBM 82C. Então, eu era melhor, eu derrubava candidatos em processos seletivos pela minha habilidade, porque eu estava decidida a ser a melhor que eu pudesse ser naquela atividade. Eu espero estar fazendo sentido aqui para vocês, entende? Porque o mundo já está cheio de gente mais ou menos. E agora, então, aumentou muito. Muito. Uma pessoa que se diferencia por essas características que eu comentei aqui, por essas habilidades, com certeza vai se destacar e vai ser feliz, mesmo que seja temporariamente. Se mudar de ideia, maravilha, vamos ser colegas de profissão, né? E para os empresários, eu quero destacar a NR17 em primeiríssimo lugar. NR17 é a definição da ergonomia, né, do mobiliário, das luzes, da ventilação, dos recursos, né, do ângulo, toda a estação de trabalho para venda remota, ela tem que seguir NR17 para você ter um funcionário funcionando naquele horário. Porque nada mais é, né? Uma pessoa funcionando em determinado horário é um funcionário. Ela precisa trabalhar com conforto, porque quanto mais confortável ela estiver, melhor. Perfil. Eu não procuro mais gente com experiência. Aliás, faz tempo que eu desisti disso, né? Eu procuro gente com dom. Então, quais são as características que me apontam que uma pessoa tem dom para vender à distância? Desenvoltura de comunicação, quer atuar com uma jornada de trabalho que não tenha tédio, vendas é pura emoção. Terceiro, uma pessoa que é curiosa, ela tem vontade de aprender. Se não ensinarem para ela, ela vai se virar e vai procurar. Isso é dom, entende? Você não tem curso, aprenda a ser curioso, né? Aprenda a ser interessado. Não, você não vai ter isso. Então, são ferramentas que a pessoa já traz ou da educação que ela recebeu na célula familiar ou por natureza mesmo, tá? Sim. Então, falei de ambiente, estou falando do perfil, né? E da operação em si, capricha, né? Tenha claros alvos, tenha claro a clara oferta, né? O perfil de cliente ideal que você quer alcançar. Então, eu sou muito bélica nesse ponto. Eu entendo o jogo da venda como guerra mesmo, porque é uma batalha por dia, e a guerra não acaba nunca. Então, se você tiver soldados corretos, munição correta, o alvo, né? E a mira, que é o treino contínuo, que eu defendo muito. O profissional de vendas precisa ter treinamento contínuo. Por quê? Porque tudo muda. Eu falei aqui no início da nossa conversa, olha, quantas Suelis eu já fui para chegar na Sueli 6.2.
Quantas coisas eu tive que desaprender para poder continuar sendo uma profissional de sucesso em vendas. Então, isso não é sorte. É competência, vontade, determinação e estudo contínuo. E não sei tudo, sei muito pouco. Então, eu procuro sempre me atualizar. Eu penso que essa seria uma receita ideal, né? Mínima, básica, para uma estrutura, uma operação ser bem sucedida. E foi fantástico, porque você mesmo tratando isso de estudante e empresário, muitas vezes a sua fala acabou tendo uma interseção aí, porque uma coisa está puxando a outra, né? E isso vai formando, a partir de, por isso que eu provoquei duas perguntas em uma, porque vai formando uma característica de um profissional, né? Então, quando você coloca dessa maneira, você consegue entender os desafios da profissão, né? Os desafios atuais e a projeção de desafios para o que está vindo aí, né? Porque, como você disse, e muito bem, esse desafio é constante, não dá para parar. As coisas vão acontecendo, né? Não só os produtos vão se modificando, trazendo inovações, o que faz com que o profissional de vendas tenha que se adaptar a essas inovações em relação ao produto, né? Porque vender carro antigamente era uma coisa, vender carro hoje você tem que falar que tem Wi-Fi, que você tem, né? São Nossa. outras questões que são apresentadas e reforçadas no processo de venda. Então, acho que foi fantástico, Sueli. Eu só tenho que te agradecer, né, pela essa Bom, disponibilidade, essa simpatia de falar com os ouvintes do canal. E queria deixar um espaço, Sueli, para que você deixasse o seu contato, falasse da sua atividade de treinamento. Eu sei que você tem essa área de atuação na área de educação, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa atividade, de cursos, de palestras, enfim, e deixasse o contato para os nossos ouvintes. eu fico muito feliz com o convite. Que bom que eu consegui aqui integrar no final, né, os dois públicos tão diferentes, né, mas o estudante de hoje vai ser o empresário de amanhã, com toda Pois é. certeza. E como eu falei, a atividade de vendas não é para você pagar os boletos durante um período da sua vida. A desenvoltura em vendas, ela vai ser para a vida inteira. Em algum momento você vai utilizar. Então, o que eu faço? Eu me tornei empresária e eu gosto de simplificar, eu gosto das coisas mais simples, né, porque elas ficam mais fáceis de todo mundo compreender. Eu Sem sou uma dúvida. vendedora profissional que desenvolvi a habilidade de transmitir esse conhecimento. Então, eu formo profissionais para a venda consultiva, que é a que eu pratico e a que eu acredito, né? Ela é a postura interessada e não interesseira, então foca no cliente, né? O cliente realmente no centro. E eu formo profissionais para o mercado de trabalho. Eu desenvolvo também a metodologia, né, para quem já tem uma equipe de vendas e que queira, né, um desempenho superior. Então, a Versa Educação Corporativa é a minha empresa e é isso que nós fazemos. A área de capacitação, treinamento e desenvolvimento, tanto na operação, então pessoas do time, como na liderança dos times. E o nosso tripé é vendas, atendimento, porque quem vende atende, e pós-venda. O pós-venda é consertar os abacaxis e os pepinos, porque quem vende, em algum momento vai ter problema e a empresa precisa estar com a resposta para isso, né? Eu posso deixar os contatos, então, aqui. Com certeza, com Eu abro certeza. aqui essa janelinha, né? Oi, não, pode ir Não? falando que Posso ir depois, falando? Ah, então quando tá. no processo de edição, nós vamos colocando isso. Tá. O site da Versa é www.versa, V-E-R-S-A.vc. V de vovó, C de casa. Isso aí de casa. Eu sou a Sueli Schmidt, o meu e-mail é sueli com y, @versa.vc, e meu WhatsApp é Porto Alegre, eu estou no Rio Grande do Sul, prefixo 51 999414162. Que ótimo, que maravilha, que bate-papo gostoso ser com você. Olha, Obrigada. é um prazer enorme te conhecer. E também para os nossos ouvintes, caso eventualmente não consigam, por esses contatos que a Sueli colocou, por algum motivo, saibam que o nosso canal de relacionamento aqui do Marqueteiro, recebendo WhatsApp, mensagens no YouTube ou em qualquer uma das plataformas, né, de podcast que o marqueteiro está, é só mandar mensagem que eu
encontro a Sueli e mando as informações para ela com o maior prazer, né, com o maior carinho, e gostaria de estender o convite para que a Sueli possa trazer novas novidades aí para os nossos ouvintes, quando tiver algum assunto, um tema, né, um case que ela possa passar, eu já estendo o convite para que ela faça contato e possamos realizar uma nova entrevista, porque essa fiquei com gostinho de quero mais, Sueli. Que bom, fico feliz. Eu tenho case sim. Quem visitar o site da Versa vai se encantar com as referências, os clientes, né? A Randon Corp é um deles, né? Recentemente tem um case maravilhoso de sucesso da Mouragro, que está entre as 5 maiores distribuidoras de agrovet no Brasil. Me orgulho muito. Tem muito material, muito conteúdo por lá, mas eu fico assim honrada com a oportunidade de retornar aqui e falar mais a respeito de venda consultiva, ser um pouco mais específica, né, em relação ao desenvolvimento, entregas. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Que honra. Muito obrigada. E queridos amigos e ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.